Céu azul, tudo bem, tudo pronto, vamos decolar. Rádio Cavoque chegando pra conectar você. 24 horas do teu lado, milhões de megabytes de pura emoção. um show de cultura, lazer e informação. Cavoque. Deixa eu me ajeitar. Pode deixar o BG aí um pouquinho mais alto aí. Ó. E A. O. A. Hoje é sexta-feira, né? Estou fora de combate, não tem chopp no final do expediente, mas hoje é sexta-feira. Eu acho que são os outros microfones e microfone alto que acaba entrando tudo por aqui também, né? Isso vai passar a vida inteira e mais 6 meses e eu não vou me acostumar. Mas quando o diretor técnico está aí, eu fico tranquilo, né? Isso mesmo. Né? Olá, amigos, muito boa tarde para você que está assistindo ao vivo e para você que está na madrugada assistindo o podcast ou a qualquer hora que você quiser. Legal, hoje temos um assunto muito bom. Nem parece que é uma sexta-feira imprensada, nem parece que hoje é ponto facultativo, nem parece que foi trabalhar quem quis. Aliás, no Estado e na União e no município ninguém quis, porque nunca quer, né? Esse negócio de ponto facultativo, isso é papo furado, né? Um dia belíssimo hoje, é muito raro. Olha aqui, meu tio, 0 chuva. É muito raro aqui nessa região. A meteorologia, e eu trabalho com o Climatempo, que para mim é uma empresa do UOL, tem muita responsabilidade, eles acertam tudo. Quando eu comecei lá nos anos 70, a meteorologia se orgulhava muito de ter acertado durante o ano 46% de todas as previsões que ela dava. Então errou mais da metade, né? Mas era assim mesmo, né? Eu me lembro bem que era um padrão. Na época da Rádio Baré era assim... Manaus, como é que é? Sol, agora mas um dia desse eu falei tudo direitinho assim, era todo padrão, só mudava a temperatura. Mas amanhã vai ser igual como hoje, né? Tem 5 milímetros apenas de chuva previsto, os ventos ainda vindos do leste em média 7 km por hora, avisa aos navegantes. Vai amanhecer friozinho, 21 graus aqui, é uma beleza, né? Com a umidade em torno de 70%, você vai lembrar bem do inverno carioca, do Rio de Janeiro, com aquele solzinho, vai amanhecer com 21 graus. E vai encerrar como hoje, que apesar do sol brilhante, não foi quente hoje o dia, né? Milton de Magalhães Cordeiro, hoje nós vamos falar do setor primário também. Boa tarde, meu querido amigo Renato Pitanga. Quero fazer minha saudação aqui para o meu querido amigo também, Walter Martins. Já sempre aqui com a gente e é sempre uma honra tê-lo aqui com a gente. Já é oseiro e viseiro. Na verdade, é verdade. Daqui a pouco ele tem que fazer um programa aqui. É suplente da mesa, né? Verdade, ele tem que fazer um programa aqui. Fala muito bem, é isso aí. Meu querido, gostaria que você... Disseram que ele não vinha. Olha aí, rapaz. Olha aí. Já ia passar. Pode vir, vem logo. Lado aberto, olha aí, ó. Meu grande. Patrick. Olha aí. Bonito. É o trânsito, é a hora do rush, não é isso mesmo? É a hora do rush, mas você sabe que o trânsito... Ainda bem, se fosse no vosso programa, né? Vocês sabem que o trânsito, eu até me surpreendi, que eu pensei... Olha o microfone do Patrick, por favor. Eu pensei que estaria bem mais complicado, mas não está não, por conta do feriado que foi imprensado, de ontem para hoje. Mas não tem coisa melhor. Mas ainda agora estava muito complicado. Sabe por quê? Nos locais. Patrick, Opa. O feriadão é bom, porque os chatos vão tudo embora, aliás, a cidade ficou uma maravilha. Olha aí. O nosso titular do programa, sendo titular do programa. Mas eu estou muito alegre de poder rever um grande amigo e competente. Já presidiu federação importante dessa área de agricultura, federação. Viajou bastante aqui pelo norte, mais do que para isso, para outros lugares, imagino eu. E em todas as entrevistas que esse homem me dava lá atrás, 15 anos lá atrás, sempre um ponto importante, a preocupação dele para com a agricultura e para com quem trabalha na agricultura. Porque tem gente que se preocupa só com a agricultura. Ele lá atrás já se preocupava com o segmento, mas também com quem fazia o segmento andar. Isso a gente não vê muita gente, né? Obrigado. O Pitanga, eu gosto aqui de salientar uma coisa, que a camisa do Patrick tá direitinha hoje, não tá estourando não, nem aberta aqui. Olha, o Google, Essa mulher que tá falando contigo aí. o Google ia falar sobre camisa apertada, sabe? Aqui, tenho certeza aqui. Tá bom. Walter, Meu querido, a hora de você apresentar. Não, ainda não. Falta o Walter. O Walter.
Continua a tua saudação. Bom, boa tarde a todos, a audiência do Hora do Roche, né? Da Rádio Cavoc, que sempre me dá esse prazer, essa satisfação de estar aqui com os amigos, batendo essa bola, trocando essas figurinhas que são super importantes para o nosso dia a dia, principalmente naquilo que tange a nossa economia. Porque hoje, mais do que nunca, colocar o Brasil, e claro, o Amazonas está dentro desse contexto geográfico chamado Brasil, é importante nós colocarmos isso no trilho, da melhor maneira possível, para que nós possamos realmente diminuir essas desigualdades díspares, por ser desigualdades, são díspares, né, grandes socialmente que temos aí, herdado de 40 anos de nada feito. Esse é um grande fato que, quer queiramos, quer não, se nós formos conscientes, isso independente, eu já disse aqui, eu não tenho matiz partidária nenhuma. Então, quando eu falo como técnico. Eu não falo absolutamente aqui com bandeira de partido A, ou B ou C. Né? Então, mais uma vez me sinto muito satisfeito com isso. Com Pitanga, Milton, Patrick, e hoje trazendo aqui uma pessoa que a gente tem muita consideração, muito respeito, principalmente respeito pelo conhecimento, né, do que ele vai falar aqui, do setor primário, mas o Munir hoje é o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Amazonas, também um dos vice-presidentes da Confederação Nacional da Agricultura, é uma pessoa que labuta, que briga realmente, que luta extremamente pelo setor primário desse estado, e não estou aqui jogando confete, estou falando realmente aquilo que acontece, que é real, que é fato. E se estiver falando, confete merecido, rapaz. Sim, com certeza. É isso mesmo. Exatamente. Então, passa a bola aí para Patrick para fazer a apresentação oficial. isso. Não, mas ele já fez. Já? Eu já tinha passado. Mas se você tiver senhoras alguma e informação, senhores, por favor. Eu vou só acrescentar, Isso, acrescentar além do que o nosso querido Walter já com muita propriedade vem fazendo. Eu queria até transmitir já essa minha função para ele. Porque ele tem a experiência muito maior do que a minha, acho que muito maior do que a nossa, que está aqui na nossa bancada. E ele viveu muitas coisas. Eu leio, né? Ele vivenciou algumas coisas. E ele fala. Mas eu queria falar sobre o Munir Lourenço, que já assumiu mandatos novos como vice-presidente da Confederação Nacional de Agricultura. Esse homem que está aqui, eu não estou falando de uma situação local, nem regional, gente. Estou falando de uma situação nacional. Então a gente tem esse homem que assumiu um novo mandato. Quando a FAEA, que ele deu tantas entrevistas também no passado para a gente, continua falando, acredito eu, na FAEA, ele recebeu homenagens também pela entidade, homenagens importantes pelos 61 anos e por aí vai. E lá estava sempre esse homem. Eu tenho uma inveja dele, sabia? Queria ter a barriga que ele tem. A minha, meu Deus do céu. Enfim, outra história, né? Ele também disse uma frase que para mim ficou marcada quando ele deu entrevista a um site chamado Amazonas Atual. Ele disse lá, abre aspas, se vence trabalhando com honestidade. Olha essa frase que esse homem disse, que o dono do site Amazonas Atual colocou como destaque. Eu resgatei ainda há pouco essa frase dita em 2016, numa entrevista que ele deu por lá. Faz 6 anos, né? A gente está em 2022. Olha só, lá atrás, a honestidade presente. Tomou posse como presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, também, outra entidade importante. Falou sobre a parceria do Amazonas com a Embrapa. E muitas vezes ele também falou, o governo do Amazonas, quando se reunia com a Associação dos Agricultores, algo assim, presidente de conselhos deliberativos, quem que chamava para fazer parte lá? Munir Lourenço. Então eu poderia passar aqui a tarde toda e ainda faltaria alguns dias, falo mesmo sem exagero, porque o Amazonas tem esse homem e às vezes, Dr. Walter, a gente diz assim, por que o governo não pega uma pessoa dessa para valer e coloca num lugar de ação para valer, para melhorar? Parece que não quer, sabe? Eu não estou falando só de governo, estado, município, não. De uma forma geral. Não é só consultor, não. É dar poder para a pessoa fazer, sabe? Chegar e dar poder, a não ser que a pessoa também não queira. Aí é uma outra história, mas é assim que eu queria. Poderemos saber disso. Eu vou aproveitar aqui, se me permitir,
Patrick, nessa apresentação. Eu conheci Lourenço ainda ele imediato do doutor Eurípides, não sei, a função não era essa, mas eu chamo de imediato. Pois é, mas era imediato porque, na verdade, não sei por quanto tempo, mas nos últimos anos do doutor Eurípides, ele já resolvia as coisas, ele foi passando com o tempo e ele assumiu, e quando ele assumiu a presidência da Gera, estava calejado já, né? Como diz, já passado da casca do alho. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado, Renato. Boa tarde a você, boa tarde ao Milton, ao Walter, ao Patrick, a todos os ouvintes, todos que estão acompanhando. Eu quero primeiramente agradecer o honroso convite de poder estar aqui participando do programa. A rádio tem uma grande audiência, um trabalho de muita credibilidade junto à nossa terra, junto à nossa população, e é uma grande honra e uma grande alegria estar aqui. E poder falar com pessoas tão queridas como vocês, agradecer a gentileza das palavras a meu respeito. Eu acredito mais a amizade que nos une aqui, porque vindo de pessoas profissionais, né, do quilate, né, de Patrick Mota, de Renato Pitanga, do Milton Cordeiro, né, que me traz memórias muito agradáveis do seu querido pai, inesquecível, Dr. Milton Cordeiro, né? E também do nosso querido amigo Walter Martins, que com certeza é um profissional, um analista e um profundo conhecedor da nossa dinâmica econômica do estado do Amazonas, e que tem sempre um olhar e um carinho muito especial com o nosso setor primário. Eu estou aqui para falar um pouco desse setor, um setor que envolve 330 mil amazonenses hoje, um setor que tem um grande potencial de geração de emprego e renda no interior do estado. São milhares de famílias de produtores rurais. Eu também sou um produtor rural, a minha atividade é pecuária, aqui na chamada Terra do Leite, que é o município de Altaz, a maior bacia leiteira do estado do Amazonas. Eu crio animais bovinos da raça Girolando, que é uma raça muito produtiva de leiteira, leite. Né? Não é para corte, não. Leiteira e também bubalinos, búfalos para corte, né? E fico muito feliz de poder debater esse assunto, porque eu acho que nós, ainda mais em momentos como esse, em que nós verificamos situações que colocam em xeque o modelo Zona Franca de Manaus, mais do que nunca, acredito que para todos nós amazonenses, é uma medida que se impõe de nós destinarmos toda a nossa inteligência para viabilizar atividades econômicas que possam fomentar a geração de emprego e renda. E a nossa grande preocupação é porque nós verificamos no interior do estado uma situação ainda muito grande de pobreza. Sim. Né? E são quase 1.700.000 conterrâneos amazonenses que estão no interior do estado, e que nós temos ainda um fosso econômico e social separando a capital do interior do estado. E isso é muito perverso, né? E nós não podemos ficar passivos, Walter, diante dessa situação. Nós não podemos admitir que o amazonense do interior é um amazonense de segunda classe. E o Amazonas é muito maior do que Manaus. Então nós precisamos fazer esse exercício. Estamos vivenciando uma tragédia no Vale do Javari, né, com essas mortes brutais desses dois, um indigenista, um jornalista estrangeiro, né, e escancarando, né, esse desafio que nós temos. Né? Algumas pessoas já tratam o risco da nossa região se transformar numa narco-região, pela ausência de alternativas econômicas lícitas no interior do estado. Então nós precisamos realmente fazer todo esse esforço e acreditamos que não há setor econômico com uma condição mais propícia, mais viável para responder em termos do desafio de geração de emprego e renda, Walter, no interior do estado, que não seja o setor primário. Com certeza. Nós temos enormes oportunidades. Eu, nas últimas 2 semanas, por exemplo, estive há 2 semanas atrás no município de Codajás, que é o nosso município de maior produção de açaí do estado do Amazonas, e pude verificar o horizonte extremamente promissor que nós temos para o açaí, e o quanto essa cultura já está representando em termos de prosperidade econômica para centenas, milhares de produtores. Lá em Codajás, eu visitei vários produtores,
comprando sua caminhonete, reformando sua casa, não é? Expandindo o seu açaizal. Hoje o problema que os produtores estão enfrentando é você ter, inclusive, vigias para os plantios de açaí, porque o cacho do açaí se tornou tão alvo de rentável que desperta esse tipo de situação. Estive semana passada em Itacoatiara, no Distrito Novo Remanso. Né? Pude verificar mais uma vez o grande potencial que nós temos do abacaxi. Nossa. Né? O melhor abacaxi do mundo, que inclusive Eles estão agora modificando a cultura também, não é só abacaxi, que é o maior produtor do mundo em proporções e de qualidade impressionante. Nosso abacaxi é doce como não é em lugar nenhum. Rapaz, eu fui provar um abacaxi lá em Curitiba, morava lá mesmo. Deus do céu. Parecia um limão. É engraçado que no meu período também... Eu falei, isso não é abacaxi, é outra coisa. Dizer assim, para aqui, porque um monte de abacaxi, eu digo abacaxi amarelo, esse tá doce. Aí corta, o cara acha doce, não, abacaxi não é doce, é uma fruta ácida. Eu digo, na minha terra é. Só queria alertar... mas tem um lance da laranja. O cara ia vendendo laranja na rua e começou a gritar, vende laranja, o sujeito disse assim, é doce? Eu disse, não, é laranja. Se fosse doce, eu estava gritando, vende-se doce. Queria alertar que aqui não é entrevistado, aqui é um co-apresentador. Viu? Você é o apresentador convidado também. Ok. A mesa tem todo mundo tem o mesmo, quer dizer, peso, porque eu ainda sou um pouquinho mais pesado, né? Ainda, por enquanto. É verdade. Bom, açaí, por exemplo, eu falava, você tocou... Renato, do açaí, só para complementar, né? Sim, para fica à você ver vontade. o horizonte que nós temos de oportunidades para o nosso setor primário. Eu estive há cerca de 2 anos e meio atrás na China e fui compondo uma delegação que a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, fez ao Oriente para abrir novos mercados para produtos do agro brasileiro. E eu me recordo muito bem, nós estávamos numa estação de metrô em Pequim. E ela me chamou e me mostrou, olha ali, Muni, um chinês, Walter, vendendo num quiosque, num subsolo de uma estação de metrô de Pequim, uma maquinazinha de circular suco e lá escrito açaí. Então ele vendendo o açaí. Né? E aí um outro fato, neste ano, e eu estou presidindo também o Sebrae, nós levamos uma missão de microempresários do Amazonas para participar da maior exposição do mundo, que é a Expo, que esse ano foi em Dubai, no Oriente Médio. Né? E lá nós verificamos outro momento, o quiosque de venda de açaí, e o local, o recinto onde foi a Expo, era uma coisa gigantesca, e os árabes fortemente presentes e fazendo negócios e tudo. E lá um quiosque vendendo açaí, uma fila de árabes, né, com aquelas vestimentas deles, o turbante, e nós tivemos o trabalho de converter o valor do açaí. O copo de açaí de 500 ml equivalia o preço a R$75, o que eles estavam pagando lá. Então, realmente... Maniaria para eles, viu? Nós temos aí um horizonte muito propício para o nosso setor. E a preocupação, Muni Lourenço, eu soube que recentemente um país asiático tentou se apropriar de um fruto nosso, patentear um fruto nosso. Né? Japão, exato. Aí o nosso açaí lá custando esse valor e outras frutas nossas que daqui a pouco podem já estar por lá, em outros locais a gente não está sabendo. Por que as nossas autoridades não observam isso com calma, com cautela e não dão a devida atenção ao que é nosso? Se fala tanto em Amazônia, não, Milton Cordeiro mesmo lembra que aqui esse nome Amazônia, meu Deus do céu. Mas a gente diz assim aí, a gente está ganhando o que com isso? É verdade, Patrick, sua colocação é muito pertinente. Quando nós estivemos no Oriente Médio, nessa viagem, inclusive a ex-ministra Tereza Cristina ouviu reclamações de brasileiros que hoje estão radicados na China, fazendo negócio, e onde um deles dizia que os chineses já estavam falsificando o açaí, e vendendo em plataformas de comercialização, e aquilo tinha aparência de pó de açaí, cheiro, mas não era açaí. E fomos no Japão e verificamos essa situação também, vamos dizer assim, uma espécie de pirataria do nosso cupuaçu, do açaí também, para a Indonésia, e isso foi denunciado para o Ministério da Agricultura brasileiro. Então esperamos que as autoridades possam
tomar as devidas providências para que nós não tenhamos outros exemplos como foi o da borracha, né? A seringa no passado. Aproveitando esse gancho do Munir, da borracha, que exatamente quando o Patricano agora lhe falou, estou fazendo pontes aqui, na verdade. Munir, aproveitando o gancho da borracha. Ora, nós temos países com semelhança de solo, de terroir, parecidos com o nosso, e foi o caso da borracha, que a Malásia lá, por ser um país aquela região toda de porte muito parecido com tropical, né? Tropical, os e rios, levou a nossa borracha. Há uns anos atrás, há mais ou menos 8 anos, quando eu estava participando do Conselho de Cidades, eu tive uma reunião, petit comitê com o presidente e tudo mais naquele momento, e lá tinha um engenheiro florestal, desculpa, um engenheiro agrônomo, que agora me foge o nome. E depois da conversa, nós começamos a falar de outros assuntos que caiu nisso. E aí eu perguntei a ele, Milton, me diga uma coisa, Gelo, o açaí só é de várzea? Aí ele disse não. Tem um açaí de terra seca, como tem um açaí de várzea. E aí, recentemente, agora, nesse pandemônio que nós passamos, eu vi em um programa, salvo engano, um desses canais fechados aí, que o Paraná estava plantando 700 hectares de açaí em terra seca. 700 hectares. Pode não ser muito, mas já está produzindo isso lá. E aí eu vim saber agora recentemente, até por uma pessoa muito chegada a mim, que viajando aí para os estados do Sudeste, por 2 estados do Sudeste, lá, Patrick, já estão falsificando, como você disse, o açaí, com a coloração e colocando goma de xantana no açaí, para ele engrossar. Então, e parecer que é o melhor. Né? Parecer que é o melhor. Então aí eu pergunto, você como expertise que tem, isso não é uma ameaça para nós, para esse filão que você agora acabou de escorrer, que até me deixou emocionado de saber que tem pessoas que estão mudando a sua qualidade de vida. Ora, só de você poder pegar este homem de uma cidade do interior e ele poder ficar na sua cidade. Claro que ele quer ficar na sua cidade. Dificilmente tem um aventureiro que eu quero ir para o Alasca, quero morar no Alasca. Pode acontecer, mas isso é uma raridade. O cara quer morar na sua cidade, ele quer ter boa saúde, ele quer ter uma boa educação, quer ter hoje um sinal de internet que preste, porque isso está ligado já no nosso sangue, quer queira, quer não queira. Então, de ter essa condição de dar para os seus filhos, né? De ter ali uma faculdade que ele possa, o filho fazer a faculdade, de dali já herdar e até evoluir aquele negócio, né? Fazer a grandeza daquele negócio. Como é que você vê isso, Munir? Como é que você olha essa... Eu vou colocar aqui, usar esse termo, repito, como uma ameaça. Como você vê isso dessa maneira? Como é que você vê isso? Com certeza isso é perigoso e preocupante, né, Walter? Porque são riquezas, né, próprias da nossa região, do nosso estado, e que nós temos que cuidar com a devida importância para que nós não venhamos a sofrer uma concorrência desleal por outras regiões. Nós temos que usar da legalidade para coibir esse tipo de biopirataria, poderíamos dizer assim, que esteja ocorrendo. Né? E eu queria só pegando o gancho também no que você disse, Walter, questão da borracha, e o Patrick falava também. Hoje, graças a Deus, a Embrapa, que é uma instituição de excelência para o nosso país, é um dos símbolos do Brasil que deu certo. O Brasil hoje é uma grande potência mundial de produção de alimentos e nós devemos muito ao trabalho da Embrapa. Lógico, também ao talento, à garra do produtor rural brasileiro, mas com certeza a ciência, a tecnologia que a Embrapa vem produzindo ao longo de 5 décadas de vida da Embrapa. E a Embrapa desenvolveu agora a seringueira, já há alguns anos, a seringueira tricomposta, resistente ao mal das folhas, né, que era o grande impeditivo para que nós pudéssemos cultivar a borracha aqui na nossa região. Vocês devem se recordar de Henry Ford, que fracassou na Amazônia
né, com um grande plantio de seringa em Fordlândia, no Pará, né, e que foi devastado pelo mal das folhas. A Embrapa, então, desenvolveu agora uma resistente ao mal das folhas, o que permite esse cultivo não só ficarmos no extrativismo. Isso é muito importante, que nós possamos, aí a Suframa está inclusive licitando novos lotes do distrito agropecuário, né, e quem sabe nós possamos expandir e fazer mais uma conexão do setor rural, da produção regional com o distrito industrial. Nós temos aqui um dos maiores polos de duas rodas. Eu já citei aqui outras vezes que nós tivemos aqui no final dos anos 70 e dos anos 80 o Probo 1, 2, 3 e 4, Isso. que não vingou nenhum dos quatro, Justamente. por causa dessa questão. Os caras queriam tomar o exemplo que tinham na Malásia, da grande produção, né? E não deu certo aquilo lá, não faltou investimento, o governo federal naquela época investiu, emprestou o dinheiro, mas não teve retorno, porque É isso aí. parecia mamoeiro macho. E nós temos então agora, então você tem o polo de duas rodas, consome pneus, Sim. e que nós temos uma indústria de produção de pneus no início da Manaus-Taquatiara, quer dizer, Isso. o Distrito Agropecuário Suframa fica no eixo da Manaus-Taquatiara e também na BR-174, então é uma oportunidade de negócio, assim como, por exemplo, uma outra cultura que se apresenta já com muito vigor e que está despertando muito interesse de todo o setor privado do estado da Amazônia Rural é o café. Então, a Embrapa, novamente a Embrapa, desenvolveu a cultivar chamado Robustas Amazônicas, adaptada aqui ao nosso estado, já com resultados de excelente produtividade no Amazonas, na região de Silves e Itapiranga, né? E nós temos hoje o maior grupo de processamento de café do Brasil, com uma planta industrial também no início da Manaus-Taquatiara, e que fornece para o mercado do Amazonas e de Roraima. Então, é uma outra atividade também que desponta aí com um grande potencial. E no açaí que você falava, né, o açaí eu estive lá, como eu disse, em Codajás, e pude verificar, Walter, vários produtores dizendo, veja só, que um produtor hoje com 5 hectares de açaí em terra firme e com a evolução e a dinâmica positiva do preço, muitos produtores já em Codajás adotando a irrigação do açaí para aumentar a produtividade. Né? E nós estamos entrando também com o nosso braço da federação, que é o Senar, na parte de capacitação profissionalizante técnica, com assistência técnica e produtores que já estão triplicando a sua produtividade no açaí com técnicas muito simples, como, por exemplo, a análise de solo e a adubação dos açaizais. Então, dando um salto de produção e produtividade e renda para essas famílias. Fantástico. Qual o maior desafio, os maiores desafios do Amazonas quanto à produção de alimentos? O que é? É político? É vontade do povo trabalhar? O que é? Me diga. Porque terra nós temos, né? Certo. Será que são falando esses do Amazonas. no Amazonas? Será que são esses ecoxiitas que não deixam a gente fazer nada? Que o Pitanga vive falando aqui, né? Me diga, na sua opinião, o que nós... Isso vai ter uma resposta longa, nós estamos quase na hora do primeiro intervalo, que é quando entra a hora da Ave Maria, e aí ninguém pode brincar. Rapaz, mas foi meia hora rápido. Meia hora já, rapidinho o programa. Tudo foi por causa do Patrick que atrasou, né, rapaz? Eu queria aproveitar e lembrar que daqui a pouco eu vou tocar no assunto, queria que a mesa me lembrasse, senão eu esqueço, que eu sempre falei numa proposta que deveríamos ter para as pessoas, pelo menos na linha de fronteira, e que tivesse por família, e principalmente nas comunidades, uma renda extra, já que o mundo quer essa floresta em pé, que pague por ela. Eu vou querer começar a colocar e mexer com isso. Nós vamos fazer o intervalo, voltamos hoje com o nosso A Hora do Rush, com a presença do Dr. Muni aqui, que sabe muito. É hora do setor Maria, primário. né? Vamos. Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Ah, legal. Eu estava olhando aqui, assim, a roupa tá folgada, sabe? Eu estou ficando magrinho, fininho. Tá magro e enxergando, né, Patrick? Até o ouvido dele melhorou. Melhorou, né? Já disse pra Dani que essa melhora toda aí, para ela não se preocupar, não. Que eu já tive meus dias de glória Cara e feio, o falando fã-clube não desse- vem mais perturbar, não. Conversa, mano. Nós estamos com mais um pôr do sol da Hora do Rush, as presenças aqui de Milton Cordeiro Júnior, Patrick Mota, Walter Martins e o Moni Lourenço. Lourenço, desculpe.
Hoje nós estamos falando, o tema, na verdade, não poderia ser outro, o setor primário, tá? E eu gosto de inserir outros assuntos, porque todo mundo tem opinião diversa sobre muitas coisas, né? E no final do bloco, antes da hora da Ave Maria, o Milton Cordeiro tinha feito uma pergunta. Pode repetir, pelo menos, para nós retomarmos sobre... Não, o que está faltando? No Amazonas. Isso é uma pergunta, antiga. Antiga. Agora eu quero ver a Respondeu opinião isso, dele. mas mais uma vez, para mostrar que a coisa não muda. Não muda. Essa pergunta, Milton, é muito profunda, mas muito oportuna. Né? E eu, quando me pergunto essa... É assistente dele chinesinha tentando falar inglês. Quando as pessoas fazem essa indagação para mim, eu costumo dizer que essa resposta daria uma tese de mestrado. Mas com certeza, assim, de forma muito objetiva, e às vezes me pergunto de uma outra maneira, né? Simonir, mas por que Roraima, Rondônia, o Pará está tão lá na frente o Acre, gente, o Acre, muito. em termos de setor primário, né? E eu costumo dizer muito assim, sinteticamente, eles não têm zona franca, eles não tiveram zona franca e tiveram que viabilizar a economia como um todo dos seus estados. Hoje nós não temos essa condição mais. A legislação ambiental, você falava sobre a questão ambiental, é altamente restritiva, rigorosa. Nós não vamos abrir mais do que já está aberto. E, por outro lado, se por um lado nós ficamos para trás nesse desenvolvimento em relação aos nossos vizinhos, isso nos permite também aprender com os erros que eles cometeram. Mas existem também essa questão de políticas públicas, você falava, né? Nós precisamos, há quem diga que interessa a muitos políticos esse status quo do interior de pobreza, de miséria. Nós temos quase 50% da população amazonense vivendo abaixo da linha da pobreza. Né? E parte disso na extrema pobreza, vivendo com R$ 89 por mês. Né? Então, isso é indigno, né? Numa região com tantas riquezas. Né? Então, nós temos vários desafios, um conjunto de fatores, sabe, Milton, respondendo a sua pergunta. Nós temos que enfrentar várias situações, como, por exemplo, nós temos ainda um gargalo muito grande, que é básico, o documento da terra. A grande maioria dos produtores rurais no estado do Amazonas ainda não tem o documento, seu título. Houve da sua uma mexida propriedade. agora há pouco, o Ângelo, então deputado Ângelo Figueira, criou exatamente, e está dependendo só do chamegão do governador para fazer valer, pelo menos nas questões estaduais, uma quebra dessa burocracia para o cara conseguir financiamento, que ele não tem a documentação das terras. E isso aí já houve um avanço já Com nesse certeza, aspecto. para agilizar, né? Exatamente. Tanto a regularização fundiária quanto o licenciamento ambiental, que são fundamentais para você ter acesso a recursos. Então, e um outro fator também, que é um grande gargalo para o desenvolvimento do setor, é a questão da infraestrutura precária que nós temos no interior do estado. Quando eu me refiro a isso, me refiro desde a energia elétrica. Nós temos ainda municípios que têm muita falta de energia elétrica. Hoje eu estava na minha propriedade, que fica aqui próximo a Manaus, na estrada de Altaz, e tivemos a manhã inteira sem luz. Então, quer dizer, isso inibe o investimento privado. Tem cidade que não aguenta um açougue, imagina E aí você pensa em Irunepé, em São Gabriel da Cachoeira, né? Você transfira isso e vê o que isso pode representar de inibidor para o investimento privado se instalar. Que no fundo também é a falta mais ainda de geração de novos empregos, porque quem pensa ali, não vou para lá tem problema com falta de energia, pô, como é que eu vou para lá? Poderia vir e deixa de gerar novos empregos, né? Agora, quando há isso, Munino Lourenço, como você citou na sua propriedade, passou o dia praticamente todo sem energia, isso é prejuízo. A concessionária retribui de alguma forma, hein? Isso ainda é um problema sério, né? São prejuízos enormes que muitos produtores, empreendedores no interior do estado sofrem com a falta de luz, prejuízo de perda de produtos, né? Mais diversos produtos, e a grande maioria dos casos, esse produtor, esse empreendedor assume esse prejuízo e não consegue
ter essa indenização por parte da concessionária de energia elétrica. Tem um Fica por detalhe isso aí, mesmo, né? tem um O detalhe, Pitanga. minutinho, só Tá, Pitanga, que você pediu para lembrar sobre a linha de fronteira, aquela renda extra, né? Pois é, nós temos Floresta em pé. qualquer tentativa que você tem, se tem um pedaço de terra, se tem um projeto na mão, você vai nos bancos, eles põem muita dificuldade, porque esse dinheiro dos bancos, às vezes não, na sua maioria, é dinheiro que vem do exterior e os caras impõem, não, porque para investir o quê? Numa estrada? Não! Para quem investir o quê? Na criação de gado? Não! Eles põem dificuldade para não ter. Nós temos que ter o manejo do extrativismo só, é o que eles permitem. Não for a luta de instituições como a que o Munico comanda, e aqui e ali, pontualmente, programa de governo, como nós tivemos no terceiro ciclo, que avançou, mas aí entra outro governo, a vaidade impede de dar sequência àquilo, muda o nome, muda a filosofia e os objetivos. E às vezes nem dá continuidade. Nem dá continuidade. Então, eu, pelo menos naquela época que eu fiquei na CEPRO, eu aceitei o convite do Luiz Carlos porque eu queria mostrar que fazer um trabalho na comunicação, porque quando muda de governo parece que o outro não fez nada. É nessa hora que eu gosto de dizer um porra de vez em quando, sabe? Porra nenhuma. Porque não tem outra forma de expressar. O cara, às vezes, são coligados e ele quer mostrar que o outro, não, vou melhorar, vou fazer. E, na verdade, nós sabemos que é só onda. A maioria é só onda, essa muda de nome e eles querem fazer aquilo, doar a semente. E lá no Apuí, me lembrei agora, o Eduardo Braga estava fazendo o lançamento do Zona Franca Verde ainda, tal, aquele período. E chegou em Apuí, que os caras são trabalhadores, já tem uma cultura de produção. E ele falou, quando terminou, um deles foi falar, disse, seu governador, eu queria pedir uma coisa do senhor, só dá um jeito da gente tirar a nossa produção daqui, porque o resto não precisa semente, não precisa nada não, a gente dá um jeito. Só queria que o senhor desse um jeito de ajudar a escoar essa produção aqui. Isso também prejudica muito, né, Munico? Sem dúvida, né? A questão dos ramais, vicinais, a dificuldade do escoamento da produção ainda é um grande desafio, né? Então, depois de tanta luta do produtor para cultivar, criar, produzir, e chega na hora de escoar a produção, o ramal se torna intransitável. Isso é muito, muito desestimulante, né? E falando disso, nós estamos enfrentando mais um momento também difícil de uma grande cheia, que está impactando muitos produtores, muitas famílias rurais em vários municípios, muitos municípios em estado de emergência, né? Uhum. Então, isso é extremamente preocupante. Mas você coloca, Pitanga, uma questão muito importante, a questão da Amazônia. E a nossa visão é de que nós não podemos trilhar os extremos na Amazônia, nem o extremo da santuarização, da intocabilidade, que isso não dialoga com o interesse de mais de 20 milhões de brasileiros que estão aqui na região, e aqui no nosso estado 4 milhões, e nem o extremo da exploração predatória. Nós advogamos para a utilização racional dos nossos recursos naturais, do equilíbrio, o caminho do meio, né? E de mãos dadas com a ciência, com a tecnologia, com a Embrapa do lado. Falando nisso, como é que está a parceria, essa mão dada com as academias, a Universidade do Estado do Amazonas, Universidade Federal? Eu ouvi o senhor falar aqui muito sobre a Embrapa e, óbvio, importante demais, mas e essas duas universidades? Tanto a UFAM quanto a UEA tem presença também no interior do estado, né? E com cursos, inclusive, voltados para o setor rural. Então, tem sido crescente a parceria com as academias, com as universidades. Capacitação ou aplicação dos técnicos Aplicação, formados? Extensão, formação de técnicos. O IFAM também, é bom que se diga, também tem ampliado a sua rede no interior do estado. Isso é muito importante. A educação, sem dúvida alguma, sempre foi e sempre será o principal instrumento de transformação da sociedade, né? E, sem dúvida alguma, em relação ao interior do estado, essas universidades têm um papel muito importante para a formação desses jovens, para que esse jovem possa, como o Walter colocou, né, se fixar no município, né, não vir para a capital e poder colocar o seu conhecimento adquirido nas universidades em prol do desenvolvimento dos municípios e da sua região. Nós falamos aqui agora há pouco, e 2, 3 vezes da Embrapa, e o Edson Barcelo, na época, que era ele me levou
No final do século passado, literalmente, que foi em 99, nós tivemos um problema muito sério aqui com a cigatoga negra, que é o mal do Panamá também chamado. A gente que diz que são duas coisas diferentes, que atacou os bananais. Você vai hoje na feira e vê uma banana maçã, como disse um amigo meu, o cara queria me vender uma de laboratório, essa aqui é original. Não tem mais originais, tem mais de 10 anos. O que eles conseguiram fazer, e naquela época, eles mandaram detonar todos os bananas, porque entrou pelo Benjamin Constant ali na fronteira, o mal, e se espalhou pelo Brasil. E a Embrapa, prontamente, em menos de 2 anos, 1 ano e pouco, eles tinham já produzido 300 mil mudas de uma variável, como é que se dá o nome? Variedade. Uma variedade resistente, a cigatoga negra. E aí começou, e a bananeira, você sabe, eles vão lá e vai multiplicando, né? Eles conseguiram fazer esse trabalho, e a partir daí, no ano retrasado, eu vi, já tinham 26 variáveis. Algumas delas já não é mais aquele gosto de isopor, como tem algumas bananas prata que você compra aí, que a casca é dessa grossura e ela fininha com gosto de isopor. Não, elas são de nada, na verdade. muito parecidas já com a original. Aliás, são originais, eles desenvolveram a original resistente. A folha fica toda preta, mas a banana está de boa qualidade. Então eu estou contando essa história porque é um trabalho muito feito, sério, não sei como é no resto do Brasil, mas aqui o que está faltando muitas vezes, os caras estão com a prateleira cheia de projetos, de coisas bem desenvolvidas, e o governo lá lançar a mão e colocar na prática, né, Maria? É isso aí. E, aliás, isso que você está colocando, Pitanga, o IBGE fez uma pesquisa recentemente e divulgou, e os números não mentem, a importância dessa questão da massificação da assistência técnica. Hoje, no nosso estado, nós temos 330 mil produtores. Mais de 90% desse universo são enquadrados na condição de agricultores familiares. São produtores que não têm condições próprias de contratar o seu próprio agrônomo, o seu próprio veterinário, o seu engenheiro de pesca. Ele depende da assistência técnica pública, gratuita, que aqui é feita pelo IDAM. O IBGE mostrou que com assistência técnica, o produtor tem uma produtividade 3 vezes maior do que o produtor que não tem esse tipo de assessoramento. O rural é o cara que leva as experiências exitosas de um lugar para outro. Justamente. Ele leva lá e essa coisa funciona ao longo de séculos, isso aí. Isso que leva os resultados da pesquisa da Embrapa, das universidades, do INPA até o beiradão. Né? Então isso é muito importante. Conheço cada exemplo de técnicos, desculpe, só para completar, técnicos abnegados, que os caras que quando entram numa comunidade, eles ficam lá, parece que o universo todo é aquele produtor ali. Então ele, quando vê a plantação de melancia do cara, por exemplo, cresceu, produziu mais, ele fica feliz, o cara, sabe, quase todos os técnicos são assim, né? De verdade. Milton. Doutor Munier, e presidente Figueiredo? O que o senhor diz lá da produção? Presidente Figueiredo hoje está se destacando cada vez mais e tem uma localização estratégica, né? Uma BR próxima ao grande mercado consumidor da Grande Manaus, né? E muitas comunidades rurais produtivas. Hoje, boa parte das feiras, mercados de Manaus, no segmento de hortaliças e frutas, são abastecidas por comunidades rurais de Presidente Figueiredo. Além disso, o Presidente Figueiredo também vem se destacando em segmentos como da piscicultura, da própria produção de leite. Hoje existe um laticínio muito bem estruturado e colocando as gôndolas dos principais supermercados de Manaus, derivados de lácteos. Então o Presidente Figueiredo é um município que, sem dúvida alguma, na região metropolitana de Manaus, tem um grande potencial. E nós precisamos e temos condições de produzir muito mais para o nosso estado. E precisamos porque Manaus, recorrentemente, está no topo das cestas básicas mais caras do Brasil. Isso se deve muito a esse alto grau que nós temos de importação de alimentos de outros estados, alimentos que nós poderíamos estar produzindo no estado do Amazonas. Sim. Diminuindo esse custo e gerando emprego e renda aqui no estado do Amazonas. Tipo isso quais que eu ia alimentos? perguntar, só um pouquinho. Eu só ia lhe perguntar uma coisa, como o senhor falou, é perto de uma BR para vir para cá. Né, perto de vir para cá, fácil de acesso, o produto ainda é muito caro. Por que isso?
Por que isso está acontecendo? Por que o povo sofre com o preço dessas coisas? Se o negócio é aqui do lado, é na BR, é fácil de chegar. Por quê? Principalmente porque hoje nós ainda temos esse nível de dependência de importação de outros estados. E aí você tem a questão do frete, né, o transporte para vir de outros estados, de alguns produtos para Manaus, e isso encarece muito o preço final desses produtos. E a gente sempre recomenda, né, para o consumidor, principalmente priorizar feiras, mercados que hoje existem em Manaus, onde o produtor está comercializando diretamente o seu produto. Então, o consumidor pode comprar mais barato e produtos mais saudáveis, frescos, e apoiar o desenvolvimento da produção regional. Eu anotei aqui, a propósito, você acabou falando, nós temos um grande problema aqui que dificulta na questão de preços. Me lembro que em 2003 a CEPRO experimentou aqui do outro lado, no Iranduba. Os caras estavam produzindo lá, mas cada um estava a fiofó de cavalo, falando de qualquer jeito. Ou seja, hoje eu produzi X tonelada de pimentinha, o outro... Aí vai no supermercado e diz, mas tu vai poder me fornecer isso por quanto tempo? Ele disse, não, eu tenho essa agora. E nós fizemos um trabalho naquela época, eu era parte da equipe, trouxemos técnicos que levaram lá os caras para ensinar eles a produzir em escala industrial. Ou seja, ter produção o ano inteiro. Aí desenvolveram a questão da plasticultura e tal. Mas nós temos um outro problema, porque Presidente Figueiredo tem terras ainda que podem ser aproveitadas e eles, dependendo da política que está sendo feito aí, se começarem a perseguir os açucarados, nós vamos ter uma área muito grande para outras culturas. Essa área que, se eu não me engano, já está em mais de 20 mil hectares, o plantio de cana, e vamos ter que mudar. Mas nós temos aqui Careiro, Altazes, temos esse cinturão verde em torno de Manaus, uma cidade de 2,3 milhões de habitantes, Manacapuru, uma boca grande enorme. Rio Preto também, né? Sim, Rio Preto também. Mas nós temos um grande problema que já deveríamos ter resolvido. Nós não temos a nossa CEAGESP, por exemplo, faz quase 40 anos que nós estamos sem a CEASA aqui, uma central de abastecimento. E naquela época, mesmo se tivesse aquela CEASA, não daria mais para nada, que Manaus na época tinha 300 e poucos mil habitantes. Aquele galpão lá da Conab, no distrito, como é que está também aquilo? Não, veja só, essas coisas que tem não iriam mais dar conta. Nós precisamos de uma, e eu já sugeri aqui algumas vezes, utilizar, até ia desafogar o centro de Manaus, porque fazer depósitos, vendas de atacado para abastecer o interior, naquelas ruas espremidas ali próximo da Igreja dos Remédios, isso é um absurdo. E o solo novo criado ao redor da ponte ali, que caberia estacionamento para 1.000 caminhões, para 100 galpões enormes, e nós teríamos uma grande central. Os próprios navios que trazem os produtos de fora, frigorificados, teriam que ir para lá, e os supermercados iriam se abastecer. Eu acho que falta, vocês não fazem uma ideia, não discutem essa questão? Nós temos defendido isso e me parece que o governo do estado tem analisado essa possibilidade, né, de criação de uma espécie de CEAS, um centro de distribuição, em termos de atacado principalmente, e você tá bem dentro da linha que tu colocaste, Pitanga, principalmente aí depois da ponte, entendeu? Para desafogar principalmente a região da Manaus Moderna, para que os compradores, para todos os bairros, periferias de Manaus, não tivessem que se concentrar na Manaus Moderna, mas pudessem comprar. Você imagina, Murilo, um porto lá em Manacapuru para abastecer a parte do Juruá e do Alto Solimões. Eles nem viriam aqui, os barcos. Os caminhões sairiam dali dos grandes depósitos e tal. E já iriam para lá, os supermercados teriam lá os seus depósitos, você deve fazer como o mix de shopping, você dá a pedra e eles constroem com toda a linguiça, sabe, a logística, o porto lá, os navios, e tiraria do centro para embelezar de novo Manaus, que é um negócio de moderno, quando fala em Manaus moderno ali... O próprio abacaxi do Novo Remanso, Pitanga, hoje em torno de 20 caminhões por dia que vem de lá daquela região, entendeu? E que vão para Manaus Moderna, e que se pudesse ter essa central de distribuição, uma CEASA, depois da ponte, isso desafogaria essa região central de Manaus. Porque até, aproveitando esse gancho do Pitanga, e que o Muninho acabou de deixar fechado aí essa parte, até poderia pensar, Pitanga,
Tá aquele espaço que é gigantesco, Patrick, gigantesco, daquele esqueleto de baleia que está lá, né? Que ia ser construído campus universitário da UEA. Só está um esqueleto. Cidade universitária, do outro lado do cidade. Por que não pega aquilo ali, já que tem um esqueleto ali, né? Que adapta-se esse esqueleto, já que galpão não vai ter segundo piso, no máximo tem um mezanino, né? Adapta-se aquilo ali e faz vários galpões ali, e exatamente essa estrutura gigantesca que nós poderíamos ter ali realmente de uma alimentação e de escoamento, porque ele fica à borda do rio, à beira do rio. Você vai acabar chegando lá, porque é na saída do porto ali, e vocês lembram que aquela área ali era chamada de Porto do Brito, que quando o rio enchia, que ficava inoperante o Porto do Cacau Pereira, era para lá que. Então ali é o ano inteiro que daria para os navios ancorarem lá, tal e tal. Mas nós temos defendido... Tem uma área de solo criado ali enorme que daria para colocar tudo isso aí. Nós temos defendido, dentro dessa ideia da central de distribuição, da SEASA, de ter também área para agroindústria, para processar a produção, principalmente de pequenos produtores, cooperativas, associações, para você agregar valor. Então, o produtor que chega lá com o mamão, com a banana, com o cupuaçu, com a fruta, ele poder entregar na agroindústria e ser processado para transformar em polpa, em outros frutas cristalizadas, doces, compotas, entendeu? E agregando valor. Bom, nós sabemos que essa questão, toda vez que se sentar numa mesa para falar de setor primário, nós vamos sonhar com produção, nós vamos sonhar com central de abastecimento, nós vamos pensar que nós aqui teríamos sim essa vocação, não precisa... E tem outra coisa, se você for analisar direito, esses 3, 4% de que foram desmatados, nós temos 96, seguramente 96%, alguns dizem 98%, 96% da mata em pé ainda. Só que 4%, só mesmo lá em Humaitá, ainda tem mais de 1.500 hectares que não foram utilizados ainda para nada. Utilizaram tanto. E isso, em muitas regiões, lá no Alto Solimões eu conheço, por exemplo, se experimentou fazer, nós temos lá milhares e milhares eu não sei qual é a medição que você utiliza mesmo para lâmina d'água, mas hectares, e eu conheço, lá se produz bastante, mas você não pode trazer nada de lá. O cara sempre vai achar que o peixe está recheado de cocaína, até mesmo na questão do abastecimento de Manaus, o Peru exporta para os Estados Unidos todos os vegetais que você pode imaginar. Você vai na feira em Benjamin Constant, você compra uva, você compra morango, você compra batata, você compra milho, tem 100 tipos de milho. Eles produzem muito e algumas coisas vão lá para a feira, você encontra produtos melhores do que aqui em Manaus, Benjamin Constant e Tabatinga. Eles mandam para os Estados Unidos. Mas você não pode, as balsas vão para lá levar pet cheio, porque o cara toma refrigerante, fica o lixo, pet lá. E você não pode trazer a cebola roxa, que é de altíssima qualidade, um preço bom. Cenoura você não pode trazer, porque tem um funcionário lá do Ministério da Agricultura dizendo, não pode, só se for cozido. Um feijão maravilhoso que eles produzem lá, que eu sou doido para trazer, não, só se for cozido. Uma vez eu falei com o deputado federal, o Átila Lins, ele me disse que na terça-feira ele já ia falar isso lá. E é meu amigo, mas toda vez que eu me lembro desse assunto eu cobro, porque ele jurou, eu anunciei e não fez. Que era exatamente, espera aí, se nós temos toda essa possibilidade lá dos peruanos e os colombianos que não produzem só cocaína não, eles produzem alimentos e de altíssima qualidade, e eu sei porque vocês sabem, eu morei um bom tempo lá, e aí Manaus, com esse negócio, as balsas vêm batendo, como dizem os caminhoneiros, vazias, poderíamos ter alimentos baratos aqui. Diz para ele, já que tem só um funcionário, por que não colocam lá 20, 30, 40, quantos forem necessários, com laboratório para analisar o produto se tem doença ou não? Porque tá certo, tem que fazer a defesa sanitária. Eles, pô, é mesmo. Eu disse, em vez de ter um cara com carimbo escrito não, porque coloca lá algum laboratório que vai dizer, esse produto pode entrar, esse não pode. E nós teríamos aqui uma cidade como Manaus, que nós pagamos uma das cestas básicas mais caras do país, né? E coitado de Roraima, que se não for o produto que eles produzem lá, o restante que vai daqui de Manaus fica mais caro.
E isso eles deveriam ver. Área de fronteira do Mas, Pitanga, isso aí difícil não fazer entra. isso que o Pitanga está colocando? Desculpa. Porque tem a ver com o governo federal, enfim. Como ele disse, um funcionário só não pode. Por ser área de fronteira, dificulta mais aí. Não, é uma questão de vontade política, né, de prioridade. Nós, inclusive, esse ano, eu à frente do Sebrae, nós lançamos a pedra fundamental, vamos entregar o Sebrae em Tabatinga. Fizemos a primeira feira internacional de produtos do agronegócio da Tríplice Fronteira, fomentando o desenvolvimento da produção de alimentos naquela região. Até porque nós precisamos ter, Walter e Pitanga, a dimensão da importância de nós fomentarmos a produção rural dentro da dimensão da segurança alimentar da população do interior. Sim. Que hoje, muitas vezes, Walter, tem que consumir frango congelado que vem lá do outro lado do país, lá de Santa Catarina, lá para Irunepé, lá para São Gabriel da Cachoeira. Eu fiquei muito feliz quando fui, como eu disse para vocês, há 2 semanas atrás, a Codajade. Bonito, temos que fazer um intervalo rápido. É só uma vinheta e você vai já bem voltado com a palavra lá. Rapidinho, só uma vinheta e nós voltamos aqui, hein? Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Estamos de volta. É sempre saia justa aqui, né? Rapaz, é o seguinte, a gente fala mais no intervalo do que na hora. Por isso que tem que botar direto logo, não tem que dar intervalo não. O Moni estava complementando alguma coisa. O intervalo é só, verdade. eu dou um aviso só rapidamente, o intervalo é só para dividir os blocos do podcast, só isso, tá? E queria avisar você que está em casa e ouviu concorrendo com a nossa fala aqui um ruído, que a Cavoc não para, tá? Tem reforma ao redor todinho aqui. Não é isso, diretor? Verdade. Bonito, por favor. Você estava falando da questão do embaixador e dessa parceria Embrapa também. Embrapa na Colômbia e tudo mais. Nós temos uma visão muito clara da importância de se fomentar a atividade rural nas regiões de fronteira, por uma questão geopolítica, de soberania e de segurança alimentar. Né? E nesse sentido nós estamos aí, tanto pelo Sebrae quanto pela Federação da Agricultura, o Sebrae inaugurando esse ano, se Deus quiser, já a unidade permanente do Sebrae na Avenida da Amizade, né? E também realizamos a primeira Feira Internacional de Agronegócio lá da Tríplice Fronteira. E tivemos um encontro no final do ano passado com o presidente colombiano Iván Duque, quando em visita oficial ao Brasil, e nós participamos, eu participei num café da manhã na residência do embaixador da Colômbia no Brasil, em Brasília, e onde o presidente colombiano esteve interagindo conosco sobre relações bilaterais de apoio à produção agrícola. E eu tive a oportunidade de conversar com ele, entregar um relatório da proposta que nós temos para o Alto Solimões e a nossa fronteira para os 2 países. Ele hipotecou total apoio e nós já tivemos reuniões e brevemente vamos realizar novos eventos em parceria, principalmente com o SENA, que é a instituição colombiana que tem escritório em Letícia, no lado colombiano da Tríplice Fronteira, voltado para formação, capacitação técnica e também na área de empreendedorismo, né? E aonde nós vamos aí apostar fortemente em segmentos como da piscicultura, da produção da agricultura familiar, o turismo também ecológico. Colômbia é muito forte no turismo também. Justamente, então naquela região, então a fronteira é fundamental e nós precisamos, como eu falava, a segurança alimentar, nós não podemos nos quedar inertes em verificar o alto custo da alimentação do nosso caboclo do interior, nos municípios do interior, consumindo, por exemplo, frango congelado que atravessa o Brasil, que vem lá de Santa Catarina. Isso não podemos ficar inertes. E eu vejo aí, Muni, também, quando você fala na fronteira, os nossos comandos, né, os batalhões que nós temos de fronteira, principalmente do Exército, nesse caso, isso gera uma demanda para esse produtor, não é? Se nós pudermos, justamente, a FAEA, né, e todos os atores, né, todos os players que tiverem aí, puderem, na verdade, fazer com que ali seja gerado, não é,
ou a piscicultura, o peixe, seja hoje o peixe, não é só o tambaqui, tem outros tipos de outras variedades, a própria farinha de mandioca e os seus derivados, enfim, hoje está se fazendo macarrão de arroz, quer dizer, hoje que eu digo há mais de 10 anos. Por que nós não podemos pensar também num macarrão feito de mandioca? Não sei, eu estou aqui... Isso aí já é possível. Veja só, agora há pouco nós falamos das tentativas. O Amazonino fez o terceiro ciclo lá, ainda nos anos 90, o Eduardo em 2003 entrou e lançou... Zona Franca Verde também. Zona Franca Verde, exatamente no dia 29 de março de 2003, eu sei porque foi quando eu fui conhecer o Alto Solimões, lá naquela região. E, na verdade, deveria ter dado continuidade, porque bons exemplos nós tínhamos no caso de Humaitá, e principalmente em áreas mais pobres, como o Alto Juruá, em Vira, por exemplo, nós tínhamos uma questão lá que eles passavam 2, 3 meses comendo só de enlatados. Nossa. Na época, eu me lembro que o real estava mais ou menos igual ao dólar, 1 por 1, Patrick. Porque não tinha como, os rios baixavam num ponto que nem Canoão passava para levar os alimentos. Então era só de avião e você pagava na época $4, enquanto um frango era vendido o quilo aqui a menos de $1 aqui em Manaus e chegava lá na mesa. O que o Amazonino fez na época? Plantou, o Luiz Castro esteve aqui contando que ele era produtor, depois virou prefeito. O caboclo só quer uma oportunidade, ele só quer uma oportunidade. Começou a incentivar, os caras plantaram muito milho, muita mandioca, muito arroz, e aí eles começaram com esse milho produzir isso tudo em um ano, produzir ração, começaram a criar frango, e o frango com 40 dias já está no ponto de corte, já, nós sabemos, e aí ele começou a fazer isso. Eu me lembro muito bem da satisfação que de ir no comércio, e frango produzido local, congelado lá nos freezers, a $1 igual como era aqui em Manaus. Era uma coisa que estava acontecendo. E o Humaitá, já falei aqui algumas vezes, que eu conheci. Eu fui num ano, filmei um pessoal, um cara que ganhava, ele dizia, tinha dia que eu ganhava R$1, outro dia R$2, tinha um vídeo. E ele com 7 filhos, todos amarelinhos, né? Morava numa casa de Pachuba. E eu tinha essas imagens, no ano seguinte eu fui lá e nós fizemos um vídeo, o cara já morava numa casa de madeira macheada, já tinha, e ele vai narrando, dizendo, olha, já comprei minha geladeira, já tenho o meu som. E isso eu estou mostrando os filhos dele no vídeo, todos coradinhos, a mulher também coradinha. Isso porque ele trabalhava numa fazenda de produção de arroz, estava gerando emprego, qualidade de vida. Isso estava acontecendo, isso não era sonho. E o subsídio do governo já estava retirando, que os caras estavam, exemplo de Taquatiara, Humaitá e algumas regiões lá do Juruá, só não deu certo em Irinepé, porque o prefeito lá era uma negação. Ele só queria, pegava os pintos, botava lá e daqui a pouco não repunha. E se você tira e não põe, acaba, né? E nós fizemos, eu sei porque eu fiz 22, 23 filmes do terceiro ciclo, só tinha coisa boa para mostrar. Não continuou. Eu acho que você lembra desse fato, sim. Não sei se já estava envolvido no setor. E era uma experiência exitosa ali. E os fundamentos desse projeto hoje se mostram muito reais. Hoje o sul do Amazonas, uma região que muitos amazonenses desconhecem, já respira esses bons ventos do agronegócio, que é hoje a grande locomotiva da economia nacional. Sim. Hoje o Humaitá, que você citava... Apuí, por ali, aquela região. O Humaitá, que vamos dizer assim, a capital do sul do Amazonas. Boca do Acre, que é o maior produtor de gado de corte. O Humaitá, que tem campos naturais extremamente vocacionados para a produção de grãos, hoje já voltou a produzir soja, milho, arroz, né? E tem uma localização muito privilegiada, um porto muito privilegiado lá, e também a pecuária no sul do Amazonas, que hoje nós já conseguimos o status de livre de aftosa, sem vacinação, são 14 municípios, e em Humaitá um frigorífico muito bem estruturado e com casas de carne aqui em Manaus, e que abastece parte do mercado consumidor de Manaus. A região do sul do Amazonas tem produtores que têm já tradição agrícola, que vieram do sul do país, inclusive naquela época que o governo brasileiro só que essa produção de lá não vem para Manaus, vai para Porto Velho ajudar a abastecer Rondônia.
Porque eles são ligados em Humaitá, é ligado com Porto Velho. E A até proximidade deles, E né? outra coisa, essa BR-319 justamente para cá, para esse lado, Na Neca de Pitiriba. É verdade. Então, agora, é uma região extremamente promissora, né, mas com grandes desafios daquilo que a gente estava falando de infraestrutura, né? Transamazônica, né, a Apuí fica na região a Transamazônica, tem um distrito... Muni, essas chamado- coisas passam sim lá pela tua instituição, né? E como é que chegam essas coisas? Tipo assim, você vê esse potencial lá do sul do Amazonas, principalmente Lábrea, Humaitá, ali Boca do Acre. tem vocação para gado, para pecuária, tem vocação para grãos, enfim. Aí você vê o extremo, a necessidade do pessoal lá do Purus, que é do Juruá, uma região que eu acho que o índice de pobreza no Amazonas, essa turma aí, metade da população da linha abaixo da pobreza dependem de todos esses programas sociais do governo federal, do governo estadual, enfim. E é um povo que não é preguiçoso, como dizem, ele gosta de trabalhar, só são muito prejudicados, são muito... é preciso, é necessário isso aí. Como é que vocês veem isso? Como é que vocês lutam? Como é que vocês... Nós principalmente... porque a nossa entidade, a Pois federação, é, é uma enquanto entidade de federação. classe, né, que representa a classe dos produtores rurais do Amazonas. Então, a nossa atuação é de defesa dos interesses da classe, de forma propositiva para aprimorar as políticas públicas, e nós temos sempre colocado como bandeira essa questão de que as políticas públicas têm que contemplar essa diversidade. A Amazônia, por isso que muitos falam no plural, né? Amazônias, né? Porque a Amazônia do Alto Rio Negro é uma, a Amazônia do sul do Amazonas é outra, a Amazônia do Alto Solimões é outra, e você não tem uma fórmula única para colocar em prática em toda essa diversidade. Então, esse olhar tem que contemplar toda essa realidade. Agora, é muito importante que nós possamos realmente potencializar essa produção. A gente falava aqui sobre a piscicultura. Nós temos hoje a Embrapa já o manejo técnico da criação das principais espécies. Temos abundância de água. Então é inadmissível que o nosso estado ainda dependa de compra de tambaqui de outros estados, como Rondônia, como Roraima. Os caminhões todos à madrugada estão lá na absurdo, Feira né? do Coronel. E nós temos que ter muito cuidado, porque os estados vizinhos hoje nos veem como reféns da produção. Eu Sim, estive numa sim. reunião há um tempo atrás, Patrick, em que nós estávamos discutindo num grande conselho aqui de uma autarquia, e tinha em pauta um projeto de 100 hectares de lâmina d'água de tambaqui no Rio Preto da Eva, e com assessoria da Embrapa. E no momento da reunião, Rondônia e Roraima, os governos do estado que têm assento, se manifestaram contrário ao projeto. Óbvio. E com a justificativa de que aquele projeto iria colocar em risco a cadeia produtiva da piscicultura E daqueles daí? estados. Veja só onde é que chega. E nós sabemos que hoje a piscicultura de Rondônia não depende só do mercado consumidor de Manaus, já coloca em São Paulo, no Sudeste, né? E o representante deles disse, não, vocês já têm a Zona Franca de Manaus. Nós vamos produzir alimentos para vocês. Eu disse, não, peraí, não é assim, não. Nós não vamos ficar reféns de vocês. Nós vivemos num país de livre Uma diferença é iniciativa. que eles são profissionais, eles produzem em área industrial. E alguma coisa eles têm melhor que a gente, tanto que estão vendendo para a gente aqui algo. E quem tem a água somos Mas a nós, política- a maior parte somos nós. A gente é refém mesmo. Mas Agora a a gente precisa política do- mudar isso daí. A Né? política do governo lá, já faz muito tempo, foi exatamente, eles se consideram, tanto Roraima como Rondônia, um estado agrícola, né? Isso. Eles produzem café, eles produzem bastante carne, produzem leite, tem 2, 3 fábricas que distribuem o Brasil inteiro de leite envasado. Eu conheço aquela região, já morei lá também. E como eu dirigia uma emissora de televisão, lá nós fazíamos o programa rural, eu odeio essa propriedade e fiquei encantado. Sempre gostei do setor primário. E sei disso. Nós temos, a nossa vocação não é igual, porque a geografia é totalmente diferente. De Roraima se parece mais com de Rondônia, apesar desses 2.000 quilômetros de distância, mas nós temos aqui atividades que poderíamos estar rendendo se houvessem também aqui incentivo e uma política de governo voltada tanto para o turismo como para a produção de alimento, não é isso, Maria? É verdade. Há quem diga que a Zona Franca, os incentivos fiscais, acomodaram
um pouco, né, os nossos governantes, né, em função da receita gerada pelo modelo Zona Franca de Manaus. Rondônia, eu lembro de Jorge Teixeira, né, Sim. que na época mandou divulgar nas paradas de ônibus no Paraná chamados para que agricultores paranaenses fossem para Rondônia, para desenvolver a agricultura de Rondônia. O que aconteceu mesmo. O que aconteceu de Na verdade. época da criação da nova estrela no céu do Brasil, na bandeira do Brasil. Rapidamente, bonito, vamos fazer aqui. Não é um intervalo, não é um lembrete, porque na semana que vem nós vamos fazer um sorteio aqui. É o nosso primeiro cliente que mandou produtos para nós aqui. Tem muito a ver com o assunto que nós estamos com a audiência, porque nós selecionamos, temos feito atendendo classes, né? Hoje, por exemplo, eu sei que ao longo do tempo, olha aqui, ó, atrás de mim, eu vou até sair da frente agora, né? Vou rodando a mesa. São Domingos Caça e Pesca. Pronto, já dei a colher de chá mesmo, porque é só uma colher de chá. Patrick, é com você, faz aí, mostra aí os produtos que nós temos para sortear, depois eu digo como é que vai funcionar. São Domingo. E aí, você tá Não, eu estou aqui cartucho? com um cartucho que parece que é um cartucho, mas não é não. Eu vou virar ele aqui, ó. Olha É aí. um canivete É um que você tira aqui, ó, direitinho, ó. O canivete tá aqui bonitinho. Isso aqui é um brinde, tá? Que tá aqui. São Domingos Caça e Pesca também nos ofertou para os nossos seguidores que vai ser sorteio um porta Isso aí é munição, porta-munição aqui. Vou deixar mais para cá para ver também. Além disso aqui, pessoal que gosta de pescar, né? Eles podem receber, ganhar de presente no nosso sorteio essa isca aqui. Olha aí, o Tucunaré vê isso aí, fica doidinho. Meu Deus do céu, mas rapaz vai chamar mais outro ali, encontrou a isca legal e vai se ferrar. E a menina dos olhos de todos nós, o Rambo me ligou, o Rambo Sylvester Stallone, disse que quer. Eu digo, não, vai lá na Caça e Pesca, que lá tem. Olha só, essa faca aqui, deixa eu ver como é que tá. Olha que beleza. Então isso aqui tudo vai ser sorteio, né, em breve. Kit inteiro. O kit inteiro, incluindo todos os Vamos produtos que a gente fazer colocou. dessa forma para você. Eu queria que colocasse o número do pessoal mandar mensagem para participar, né? Vale tudo, até vir aqui na porta da rádio e deixar um papelzinho para entrar no sorteio. Tá? Por que nós vamos fazer assim? Porque se for para fazer com quem está assistindo ao vivo, a turma que vai assistir de madrugada fica prejudicada. A turma que vai assistir, por exemplo, na hora do almoço, o cara vai lá, tem o podcast, vai assistir a hora que quiser. Então nós vamos marcar para sexta-feira que vem esse sorteio, Milton? Vamos. Tá? E até lá, se aparecerem outros prêmios, nós vamos fazer o sorteio, que é para dar uma forma de agradecer essa audiência que nós temos em tão pouco tempo que estamos no ar. E já pode mudar, senão esse fundo branco aí escurece meu belo rosto, tá? Por favor. Perdoe. Né, Muni? Pelo amor de Deus. Eu queria aproveitar o momento e dizer, Muni Lourenço, já vieram aqui alguns presidentes, o Lula já veio aqui, o FHC, meu Deus do céu, na época que ele veio, primeiro quando eu vi, ele não saiu nem do aeroporto. Ele só ia fazer uma escala porque ele ia para outro país. Se não me falha a memória, dos Estados Unidos. O Lula já veio aqui algumas vezes, agora o Bolsonaro virá de novo, tem o evento amanhã, sábado. Quando um presidente vem para cá, vocês, presidentes de entidades importantes, aproveitem esse momento para o presidente está vindo aí, vou levar a demanda aqui do nosso segmento para cá. Tem algo planejado para a visita agora do presidente? Não, já houve em outros momentos esse tipo de encontro, né, mas exatamente a vinda do presidente Bolsonaro agora, amanhã, não temos nada programado. Mas já houve momentos, sim, e é importante, né, a gente aproveitar essas vindas dessas autoridades para que nós possamos colocar as nossas demandas, né, em relação ao desenvolvimento do nosso Estado. Que nós sempre estamos muito atentos para que possamos aproveitar da melhor maneira possível esses momentos. O presidente Bolsonaro disse, a gente vai ver o vídeo agora, o presidente Bolsonaro disse na entrevista tradicional que ele faz na live de quinta-feira, ele citou que ele está vindo aqui para Manaus. Vamos ouvir quando estiver no ponto, pessoal? Pode colocar, por gentileza? Vamos ouvir. Amanhã estarei no Rio Grande do Norte, né, parte da manhã, à tarde estaremos em Belém do Pará, e no dia seguinte, lá em Manaus. Né, eu vou só voltar ao ponto aqui que o pessoal vai organizar para a gente ouvir. Eu estava ouvindo direitinho. Não, mas o vídeo lá, acho que não estava. Não. Então vamos lá, vamos colocar por aqui. Amanhã estarei no Rio Grande do Norte, né, parte da manhã, à tarde estaremos em Belém do Pará, e no dia seguinte,
lá em Manaus, né? Vários eventos. O pessoal está preparando um passeio de moto também. Fiquei sabendo que um amigo meu, o coronel lá, o Menezes, vai participar desse passeio de moto. E a gente retorna à noite, no sábado à noite, para Brasília. Pessoal que está assistindo, muito obrigado pelo Então, foi essa a fala do presidente confirmando, né? Que ele vai estar aqui em Manaus no sábado, tem outros eventos para ele fazer também. Mas por isso que eu te coloquei esse ponto, porque as pessoas, quando veem o presidente, claro que às vezes ele vem para cá não tem nem condição de chegar perto, né? Mas como presidente de uma entidade, a pessoa consegue chegar perto. E o senhor também já foi lá com ele, já conseguiu uma audiência com ele como presidente, vice-presidente de entidades importantes para levar as demandas daqui do setor? Sim, já tivemos algumas oportunidades, né, antes da pandemia e durante a pandemia, de participar de reuniões com a presença do presidente Jair Bolsonaro, que tem dedicado uma atenção ao setor rural brasileiro, né, principalmente destacando ele sempre a importância do setor para a economia nacional, na geração de emprego, no superávit da balança comercial, no que diz respeito às exportações brasileiras. E já tivemos a oportunidade de levar, inclusive ano passado, também ao vice-presidente da República, o general Mourão, que esteve aqui no nosso estado e fez uma visita trazendo embaixadores para conhecer aqui o nosso estado, inclusive visitou uma propriedade de um associado nosso, aqui no Iranduba, e conhecer a importância, ele levou os embaixadores de países estrangeiros para conhecer a importância da regularização fundiária. E lá ele visitou uma fazenda chamada Fazenda Santa Rosa, que é do Ednei, sim, e que era um assentado do INCRA, né, que recebeu o seu título definitivo e a partir desse momento, a importância do documento da terra, ele deu uma virada nos negócios do empreendimento rural dele. Podemos dizer que é um assentado que deu certo. Um assentado que deu certo. Hoje ele tem um empreendimento que produz laranja, piscicultura, turismo rural. Em Rio Preto? Em Iranduba. Iranduba. Tá. Então, e o vice-presidente general Mourão esteve e nós tivemos a oportunidade de ter um encontro e uma conversa muito produtiva com ele também. Eu vou aproveitar para falar um pouquinho do que o Patrick está colocando, até porque essas visitas, Patrick, presidenciais, aí eu me refiro às atuais, porque eu tenho uma proximidade um pouco maior da própria equipe de recepção. Elas, por exemplo, essa de amanhã, como outras que já aconteceram, elas são muito voltadas realmente à população, a ser vista. Ela não tem um cunho de reunir com lideranças, com políticos locais, enfim, ela não tem esse cunho, é um cunho meramente festivo, vamos colocar assim. As reuniões de outro cunho, sim, aí elas são, normalmente as entidades de classe já são convidadas, isso um mês, alguma coisa assim, já são mandados os devidos e-mails e tudo mais, as solicitações. E até porque hoje, mais do que nunca, precisa ter, por questões de segurança do próprio presidente, mesmo do vice-presidente, todo um aparato necessário. Mas, em cima da piscicultura que o Munir agora falou, eu recordo, Munir, que no meio da década de 90, 96, 97 mais ou menos, quase no final, eu me lembro muito bem que eu li isso numa revista que eu não vou citar o nome para fazer merchandising aqui de graça, que o Egito havia pedido à China uma transferência de tecnologia de piscicultura, Pitanga. É interessante. E o que consistia essa tecnologia? Muito simples, Milton. Eles queriam pegar as comunidades no decorrer do Nilo, e gerar renda para essas pessoas. Então, foi para lá uma quantidade de chineses, técnicos, na verdade, do governo chinês, lá de uma entidade. Em que consistia essa técnica? Era simples, era fazer pequenos desvios do Nilo, como se fossem pequenas ferraduras que o Nilo corria para cá,
Então se abria aqui esse vão e ele também ia de volta para cá. E aqui no Fazia meio assim, o disso... que chamam do Paraná, ou seja... e aqui eram fechados com tela de titânio. Sim. Né? Ali dentro daquela ferradura se criava então os peixes pertinentes às espécies que ali davam. Então isso você acabou fazendo glebas, vamos colocar assim, numa nomenclatura nossa, glebas que essas pessoas geravam o peixe para a própria subsistência e também podiam vender o excedente disso. Pergunta a você, hoje, na verdade, as técnicas que nós temos técnicas que não sejam somente essa de fazer escavação, em fazer lagos e tudo mais, temos técnicas outras que possam ser mais baratas, que, por exemplo, nós pudéssemos colocar aqui dentro da periferia de Manaus, na periferia de Manaus, não é nesses bairros mais afastados, que nós pudéssemos colocar nesses bairros, pegar ali, vamos lá, 20, 30 casas, famílias, que ali o pai está desempregado, a mãe, enfim, a pessoa provedora, e que pudesse ali naquela comunidade desenvolver de repente uma piscicultura do tambaqui ou até da matrinchã, produção urbana, né? Ou de qualquer outra espécie que fosse mais fácil. Tem técnica para isso, Munir? Com certeza, Walter. Além da técnica mais tradicional do viveiro escavado, você tem os chamados tanques-redes. A gaiola, a criação, usando o curso d'água, né? Parecido com o que você colocou da experiência lá do Nilo, né? Então aqui, por exemplo, no Rio Urubu, em Itacoatiara, você tem um empreendimento de grande porte, né? Principalmente para a criação de matrinchã, mas também de tambaqui, em gaiolas, em tanque-rede, né? Numa tecnologia já dominada de manejo. Então nós temos então com custo menor, no caso. Custo menor também, usando a próprio curso d'água, né? Agora são áreas que precisam ser tecnicamente identificadas, porque esse curso d'água não pode secar. Sim. Ele tem que ser perene, não é? Sim, não pode. Isso, baixar o nível ao ponto de prejudicar. Então, isso tem uma oportunidade muito grande e é perfeitamente possível. E pegando o seu gancho, você falava da periferia de Manaus, não só para a piscicultura, mas para outras culturas agrícolas. Culturas rápidas. Rápidas, né? Hoje nós já temos várias casas de vegetação para a produção de hortaliça, cheiro verde, alface, em bairros da periferia de Manaus, como o bairro Jorge Teixeira. Sim. Dentro disso que você colocou, pessoas que trabalhavam no distrito industrial, ficaram desempregados e que hoje estão utilizando ali o quintal da sua casa, da sua residência, para uma pequena estufa para a produção de hortaliças. Até, Munir, para herbários, Patrick, né? Nossas ervas, a cidreira, o capim-santo, tudo isso que nós podíamos aqui produzir. Canteiro da vovó. Desidratar, fazer a devida desidratação disso e fazer um envelopamento básico disso aí e vender, pô. Segmentos como o seu, Munir, Só um minutinho, hein? Vamos para a prorrogação agora, mas vamos finalizar 1h30 já. Tá. Rapaz, o negócio rápido, anda, né? A conversa é tão bacana. E o tema é importante, né, também. Isso. Munir Lourenço, segmentos como o teu, né? Eu estou dizendo teu porque tu trabalhas nisso, é produtor também. Vem como uma expectativa que a Tereza Cristina seja a escolhida pelo presidente para a sua vice, porque tem essa conversa aí. Com certeza é um grande nome. Para nós do setor do agro, né, foi uma das melhores ministras que o Ministério da Agricultura já teve. Uma mulher equilibrada, de bom senso, de muita credibilidade, íntegra e uma profunda conhecedora do nosso setor. E, com certeza, uma mulher, uma liderança feminina que tem uma trajetória muito significativa, tanto na esfera privada quanto na esfera política. Então, acreditamos que tem muitas qualidades e credenciais para vir a ser um nome para a disputa, por exemplo, que está sendo cogitada a vice-presidente. No páreo também está o Braga Neto, né? Dia 17 de junho de 2022 tem que registrar a presença do Dr. Munir Lourenço, que é
um líder há muitos anos e é presidente da Federação da Agricultura do Estado do Amazonas, é isso, né? Isso mesmo. E só aproveitando que o Munir agora falou, rapidinho, em Rio Urubu, ontem eu recebi um zap de um dos grupos dos quais eu participo, sobre 2 BRs, Munir, a 432 e a 201, que vão fazer nós ficarmos mais próximos, e vice-versa, né, de Boa Vista, que vão nos jogar perto do Rio Urubu. Eu não sabia que nós tínhamos essa transamazônica, né, que é uma BR, são 2 BRs, na verdade, que já vão ser ligadas. Qual é a fonte? Porque mesmo que seja o DENIT, eu já não levo fé, porque o DENIT parece que estão desmontando, eu não sei qual é o Ministério. O próprio ministro nos passou um VT. Tomara, eu torço que isso seja verdade. Já está na sexta pavimentação, ou seja, me parece que são 10. Então, 6 das glebas, né, dos espaços determinados, e isso feito todo pelo Exército Brasileiro. Aí a coisa muda. Aí a coisa muda, né? Muda, aí a coisa muda. Hoje é sexta-feira, tchau. Meu querido, quero só agradecer a presença do Dr. Munir e do meu querido amigo Walter Martins. E Pitanga, não precisa nem falar nada, e Patrick, o nosso querido pançudo. Obrigado. Não vou nem falar. Não, quando o chefe fala, a gente vai fazer sim, senhor. Você tem que mudar de lugar, Patrick. Olha ali, ó, sacanagem. Tem que ficar de costas, então. Não, mas Munir não serve para o senhor. Mas essa mesa foi feita exatamente aqui, com esse espaço aqui para barrigudo. Barrigudo. Aí funciona. Eu percebi aqui essa design, né? Para vocês, barrigudo. Tchau, Patrick. Tchau, um abraço. Obrigado. Walter. Gente, muito obrigado. A nossa audiência aí, Milton, né? Pitanga, Munir, que foi nosso convidado e prontamente aceitou e nos colocou tanta coisa, tanta informação. Claro, poderíamos ficar aqui indefinidamente ouvindo coisas super importantes. Vai voltar outra hora. Tem que voltar. Com certeza. Muito obrigado, Patrick. Enfim, que Deus abençoe a todos. Um abençoado final de semana. Munir. É candidato? Não. A política partidária não faz parte dos meus projetos, mas eu quero agradecer mais uma vez a rádio, ao Pitanga, ao Milton, ao meu amigo Walter, ao Patrick e a toda a grande audiência da rádio, do programa Hora do Rush. E será sempre um prazer, né, estar aqui com vocês, né, desejar aí a Rádio Cavoc aí continuidade desse trabalho competente que vem realizando em prol da comunicação e desse serviço de interesse público que vem prestando a todo o nosso público amazonense. Então, muito obrigado pela oportunidade. Volto a dizer, uma grande honra estar aqui, desejar um bom final de semana a todos e que Deus continue nos abençoando. Enquanto eu falo, pode subir a ficha técnica, que eu queria chamar a atenção para você, da audiência. Assiste os nossos programas, entre no nosso site, tem muitos programas muito bons aqui, para vários segmentos. Eu aconselho. E segunda-feira, às 7h55, tem o nosso noticiário direto da redação, hein? Vendeu meu peixe também. É, claro. Obrigado a todos, bom fim de semana, divirtam-se. Segunda-feira tem um novo... Cavoc, a rádio web nas mãos de quem sabe fazer. Cavoc!